E aí galera, aqui é a Carol, bem-vindos ao Asus Brasil ROG. E hoje a gente vai falar sobre teclados de membrana versus teclados mecânicos. Qual é a diferença? Onde eles vivem, como se reproduzem? E se você não é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e bora falar de vantagens e desvantagens de cada um deles. Então vamos começar falando sobre o teclado Asus Cerberus, que ele é um teclado de membrana. Como vocês podem ver, ele já tem luz, então uma quantidade mínima de FPS no seu jogo já está garantida. Mas falando em si do teclado, a maior vantagem de um teclado de membrana é o preço, obviamente. A gente tem aqui um circuito interno embaixo da membrana. Normalmente essa membrana é inteira, inteiriça, né, em todo o teclado. Ou seja, é difícil a gente fazer um teclado de membrana nesse estilo aqui do Scope. Por quê? Porque a gente tem uma membrana inteiriça, então não daria para deixar esses acabamentos aqui que a gente tem. Esse aqui ele é mais fechado, mas num teclado mecânico, como todos os switches são individuais, é mais fácil da gente ter o switch à mostra e deixar todo o teclado mais fechadinho. Uma desvantagem, né, além disso, é que quando a gente tem esse teclado mais fechado, quando entra alguma poeirinha, e como a gente está falando aqui no caso do teclado de membrana, quando entra uma poeirinha, essa poeira ela pode fechar o circuito e fazer com que a tecla seja acionada, ou pode impedir que esse switch, né, que esse circuito seja fechado. Ou seja, a gente tem aquele travamento na tecla de a gente apertou e ela clicou duas vezes, ou a gente aperta e não funciona. A maior desvantagem de um teclado de membrana é o fato de que é muito mais difícil a gente ter um teclado de membrana com 100% de anti-ghosting. Por quê? Porque a gente tem esse circuito embaixo da membrana e esse circuito ele vai funcionar basicamente para o nosso computador, ele recebe linhas e colunas, ele basicamente recebe o index de onde está cada uma dessas teclas, o mapeamento das teclas. Quando a gente pressiona mais de 3 teclas, pode ser que no mapeamento do teclado ele esteja formando um L. E quando esse L tem uma perninha, né, esticadinha para mais de um dos lados, a gente tem uma quantidade maior de teclas sendo reconhecidas, por exemplo, 5, 7. Isso faz com que o teclado não envie mais nenhuma informação. Por quê? Porque ele não sabe quais dessas teclas realmente estão sendo pressionadas. Quando a gente tem um anti-ghosting específico para determinadas teclas, principalmente aquelas que a gente usa em FPS, em MOBA, isso significa que o circuito dessas teclas em nenhum momento vai formar justamente essa anomalia, esse L, e você não vai ter, né, o teclado não vai se perder na informação porque os circuitos são individuais. Mas quando a gente utiliza esse conjunto de teclas com outras, principalmente na hora da gente digitar algum texto, pode ser sim que a gente tenha o ghosting acontecendo no nosso teclado. Os teclados de membrana, eles são bem mais difíceis da gente ter um circuito individual e uma garantia de que não vai acontecer essa falha de envio de informação do teclado para o nosso computador. E aí que entra os teclados mecânicos. A parte interessante aí, né, tirando essas vantagens, a gente tem uma quantidade maior de opções. A gente, claro, pode ter num teclado de membrana uma membrana um pouco mais rígida, uma membrana um pouco mais flexível, mais leve, mas num teclado efetivamente mecânico, a gente tem muitas opções de switch. O mais conhecido é o Cherry MX, é o que a Asus usa aí na maioria dos teclados. Esses dois estão com o Cherry MX e a gente tem aqueles switches que são táticos, os lineares. O tático é aquele que dá um espaço entre a ativação para você ter certeza aí antes de ativar. O linear é aquele que é mais ágil para ser ativado. Tem alguns que são mais rápidos, mais leves, outros são mais pesados, então tem para todos os gostos. A gente consegue ter switches também que são mais silenciosos, alguns que tem um clique duplo para a galera que gosta de ter certeza que realmente fez a ativação. Então essa parte, vamos dizer assim, que o teclado mecânico ele abre vários leques, várias opções e o anti-ghosting está sempre presente. É muito difícil você encontrar um teclado mecânico que não tenha anti-ghosting, tá? Então, você tem uma quantidade maior de opções de switches, você tem uma durabilidade muito maior. Infelizmente, o preço em si ser acessível não é a parte boa do teclado mecânico, mas em contrapartida você não vai trocar ele
porque ele estragou, você vai trocar ele porque você quer alguma função nova que surgiu no software, ou de repente um teclado que tenha mais luzinhas e coisas assim, mas não porque ele estragou, que é o que acontece, né, mais comumente nos teclados de membrana. Aqui a gente tem esse teclado que é o Asus Static Pro com o switch Blue da Cherry, que é o switch que tem aquele cliquezinho, que é um switch tático. E aqui a gente tem o switch Red, que é um switch linear, que é um switch mais leve, para a galera que fica de repente com tendinite digitando, que gosta de um teclado mais leve, que, né, tem certeza sempre do que está digitando e quer poder fazer uma digitação mais rápida e mais ágil. E uma das coisas que ajuda bastante na durabilidade do teclado mecânico é o fato de que a gente consegue ter acesso direto ao switch. Ou seja, se alguma coisa entrar por acaso, você consegue fazer a limpeza. Por exemplo, aqui a gente tem um teclado que ele é mais fechadinho, mas ao mesmo tempo é só tirar as caps, né? E a gente tem acesso direto ao teclado, o resto não é tão relevante assim, então se caiu algum grãozinho de alguma coisa, você consegue facilmente retirar e limpar e, consequentemente, aumentar a vida útil do produto. Se vocês ficaram com alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações, deixa seu like, compartilha com seus amigos e até a próxima!